Ô, meus griguilins, como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem. Estamos aqui em mais uma semana de aulas remotas e hoje nós vamos concluir o nosso capítulo que fala sobre geologia e relevo, mundo e Brasil. Então, na nossa aula 2 de semana passada, nós falamos sobre os compartimentos geomorfológicos a nível mundo e a nível América do Sul. Hoje nós vamos falar desse assunto, mas trazendo mais especificamente para o Brasil, além de que veremos também as principais formas de relevo brasileiro e a dinâmica do relevo daqui. Até o final dessa aula, vocês saberão identificar as principais classificações dos relevos brasileiros. Veremos hoje que existiram várias, mas hoje uma é a oficial. Então, para falar desses compartimentos, nós vamos falar da classificação de 3 importantes geomorfólogos, que foi o Haroldo de Azevedo, o Aziz Nassis Absaber e o Jurandir Ross. Então, para falar de estruturas geológicas ou de relevos, é importante a gente saber a ciência responsável por isso, que é a geomorfologia, né? Morfo, geoterra, morfo, forma, logia, estudo. O conceito trago aqui é de Guerra Pai e Guerra Filho, 2 importantes autores. Aqui, inclusive, tem uma obra do Guerra, né? Geomorfologia ambiental. E segundo Guerra Pai e Guerra Filho, a geomorfologia é a ciência que estuda as formas do relevo, tendo em vista a sua origem, estrutura, natureza das rochas, o clima das regiões, as diferentes forças endógenas e exógenas que, de modo geral, entram como fatores construtores e destrutores do relevo terrestre. Então, diferentemente do que eu encontro vocês no primeiro ano médio com muitas queixas sobre o estudo do relevo, é chato, é decorar, mas é porque relevo não se resume à forma e nem muito menos à altura apenas dessa forma de relevo, né? Então, como a gente viu aqui, é um processo bem complexo e estruturado. Então, o Brasil tem uma peculiaridade porque, como nós estamos na parte central da plataforma sul-americana ou ainda placa sul-americana, nós somos considerados um país estável. Então, aqui as forças que originam o relevo, elas não são de origem internas, né? Como nós estudamos no início desse capítulo, mas elas são de origem externas, né? Então, veremos a classificação desses 3 caras, eu digo caras assim para evidenciar a importância deles na geomorfologia brasileira, aqui apresentando a vocês o Azevedo, o Absaber e o Jurandir Ross. Então, a primeira classificação utilizada foi a do Haroldo de Azevedo, um tanto quanto antiga, lá por volta da década de 40, e ele criou uma classificação bem homogênea, para não dizer bem generalizada, né? Ele utilizou o critério geomorfológico. Então, o critério principal foi a forma e também a altitude desse relevo, né? Segundo essa classificação, que era dividida apenas em planaltos e planícies, o relevo brasileiro não ultrapassaria o limite dos 200 metros. Então, podemos ver aqui nesse primeiro mapa como é uma visão bem generalizadora do relevo brasileiro e podemos ver que predominava no seu centro, né, os planaltos, e as planícies estavam lá no litoral e em algumas bacias sedimentares, como na Amazônica. Temos ainda a classificação do Absaber, e eu sou um tanto quanto suspeita para falar desse cara, uma das bases, uma das referências na minha vida enquanto acadêmica de geografia, mas até pela visão adiante do Absaber, né? Então, para criar essa classificação do relevo brasileiro, que também não deixou de ser em planaltos e planícies, mas o Absaber, ele tinha uma visão que era além, então era a visão geomorfoclimática. Ele não olhava só para a forma e para a altura desse relevo, mas para a influência do clima
na formação dele, né? Ele se preocupava, inclusive, com os climas mais antigos influenciaram na formação do relevo, como, por exemplo, o paleoclima. Podemos ver aqui que já há uma variedade, né? Uma distribuição desses planaltos e planícies, dando nome a eles e lembrando, usou o critério geomorfoclimático, né? A função do clima na formação dos relevos. Já o Jurandir-Ross, e é importante salientar, é a atual classificação de relevo utilizada hoje no Brasil. Então, o Ross ele foi se basear em algumas imagens fruto do projeto Radam Brasil, que era uma entidade governamental que fazia levantamento dos recursos naturais do país entre as décadas de 70 e 80, e além de se basear nessas imagens, que era algo a mais, né, ele também se baseou nos dois critérios anteriores, do Azevedo, o geomorfológico, e do Apsaber, o geomorfoclimático. Então, perante isso, o Ross permaneceu as duas formas iniciais de planícies e de planaltos e acrescentou também um novo tipo de relevo denominado de depressão. Então, segundo essa classificação atual, o território brasileiro é predominantemente formado por baixos planaltos e depressões. Estes vão estar situados em escudos cristalinos, lembrando que escudo, aquela base geológica resistente mais antiga, né? E bacias sedimentares fruto de processos deposicionais da erosão. As altitudes brasileiras são tanto quanto modestas, apenas 3% vão ultrapassar os 900 metros. E eu tenho, para o pessoal aí de Porteiras do primeiro ano que está me assistindo aí do outro lado da telinha, pasmem, esses 3% Porteiras está inclusa, certo? Como é do conhecimento de vocês, a Chapada do Araripe é um tipo de planalto, como nós estamos vendo aqui, e banha também Porteiras. E um dos pontos mais elevados da Chapada, que ultrapassa os 900 metros, está no município de vocês. Então, quanto às planícies, elas tanto podem ser costeiras, né, em áreas de praia, como planícies fluviais em áreas de rios, né? E geralmente essas planícies elas estarão limitadas ou por depressões, planaltos ou serras. Então, percebam a gama de informações, de classificações, de detalhamento que podemos observar na classificação do Jurandir-Ross. Inclusive, eu peço para você dar uma olhada minuciosa aqui para o estado do Ceará. Nós estamos, com exceção do nosso litoral, que está numa área de planície costeira, nós estamos numa área de depressão, mas precisamente essa classificada pelo número 19, que é a depressão sertaneja. Então, sobre essas três principais formas, né? Planalto, depressão e planície, o que é que a gente precisa saber sobre elas? Quanto aos planaltos, nós temos aquela ilusória, né? Ideia que são áreas altas e planas. Sim, até pode ser, mas nem sempre, né? Então, planaltos também podem ter formatos irregulares, mas também podem ser planos, como o próprio nome induz a pensar isso. Geralmente ultrapassarão os 300 metros e nesse tipo de formação vai predominar os processos erosivos. Como vimos na aula 2 desse capítulo, geralmente os planaltos estão situados sobre áreas estáveis, né, e antigas, os crátons. Então, esses planaltos tanto podem ser representados por chapadas, relevos planos no topo, íngremes na lateral, ou por serras de cumes arredondados. Trouxe aqui, por exemplo, para vocês a Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro, a nossa querida Chapada do Araripe. Percebam aqui o topo plano e a lateral íngreme. Já sobre as planícies, me lembra algo que é plano. Então, planícies são formações de relevo que geralmente estarão situadas sobre bacias sedimentares, aquelas que passaram por processo de deposição de sedimentos. Então, aqui no caso da altitude, já que é um dos critérios usados pelo Ross, geralmente vai ser inferior a 200 metros. E aqui no Brasil nós temos três principais: a amazônica, a litorânea
e a do Pantanal. Olha que paisagem mais que perfeita, pessoal. Aqui é o Pantanal Mato Grossense, na tua direita, uma planície costeira no litoral da Bahia. Sobre as depressões. Depressão, às vezes, quando se fala nesse tipo de relevo numa sala de aula, é um tanto quanto difícil do aluno abstrair. Imagine, faça uma pequena comparação, não sei se vai te servir, mas a depressão enquanto doença psicológica. Geralmente a pessoa se sente cabisbaixa, né, para baixa autoestima lá, baixa autoestima, e tente comparar esses sintomas à depressão relevo. Então, esse tipo de formação de relevo, sim, vai ser uma área mais rebaixada, relativamente plana, suavemente inclinada. E uma das características é que ao redor dessa área rebaixada, chamada depressão, vai ter relevos mais altos circundando ela. Então, não vai ultrapassar os 150 metros, é formada por processos erosivos e podem ser tanto depressões absolutas, como nós podemos ver nessa imagem, né? Quando estão abaixo do nível do mar, ou depressões relativas acima do nível do mar. Temos aqui, por exemplo, uma depressão relativa em Carnalbeira da Penha, Pernambuco. Perceba que no centro da imagem há uma área bem rebaixada e ao seu redor relevos mais altos. O exemplo de depressão absoluta mais conhecido é o Mar Morto. Posso ainda te mostrar esse perfil topográfico aqui da nossa cidade de Brejo Santo? Você vai ver que a denominação desse tipo de relevo não é uma denominação técnica, né? Essa denominação aqui é oriunda de uma pesquisa desenvolvida por mim, quando eu ainda era estudante, né, acadêmica, e foi através de entrevistas realizadas com agricultores aqui no município de Brejo Santo. Aqui é o perfil topográfico do nosso município, e aqui a classificação dada pelos agricultores a essas formas de relevo. Eu quero que você dê ênfase para essa parte aqui que eles denominaram de baixio, que eu acho que vocês vão conhecer bastante essa denominação. E nós, Brejo Santo, é uma área de depressão, né? Nós estamos numa área rebaixada e observe que ao nosso redor há formações de relevo mais elevadas. Aqui, por exemplo, é a Chapada do Araripe. Plana no topo, íngreme na lateral, certo? Um exemplo, não sei se você já observou quando estamos na ativa, com saudade da escola, nossas aulas presenciais, mas na hora de ir para casa, não sei se mesmo na pressa de ir para casa, você observou que lá naquela esquina onde tem aquele orelhão, né? Se você olha para o alto, estamos numa área mais rebaixada e ao nosso redor tem um relevo mais elevado, que no caso é a Chapada do Araripe. Então, somos sim um relevo denominado depressão. Quanto ao relevo brasileiro, né? Como é que é a dinâmica dele? Então, a primeira coisa que temos que saber é que faz muito tempo que não tem atividade vulcânica aqui. Quando eu falo muito tempo, não é 100 anos não, minha gente. Eu estou falando de mais de 2 milhões de anos. As últimas atividades vulcânicas aqui, se há testemunho delas em alguns arquipélagos, como Fernando de Noronha, Trindade, Martim Vaz e outros. E na parte mais continental, ainda na era mesozoica, o sul de Goiás, norte do Rio Grande do Sul e algumas partes da Argentina e do Paraguai. Esse mapinha, por exemplo, ele mostra testemunhos de atividade vulcânica no Brasil. Mas como assim, Janaína? Porque há rochas de origem vulcânica, né? No caso aqui, o basalto. Temos aqui ainda testemunhos em forma de relevo de atividade vulcânica. A própria Fernando de Noronha é um exemplo que houve atividade vulcânica no Brasil. Isso fruto de quando a América do Sul estava se separando do continente africano, dando origem ao Oceano Atlântico. Ou ainda as fontes de águas termais em Lagoa Santa, Goiás, ou esse testemunho aqui em Cabugi, Angicos, no Rio Grande do Norte. Sobre os terremotos, né?
Vez ou outra se fala em tremor no Brasil, mas se você observar esse mapa da tua esquerda, Brasil está no centro de uma placa tectônica. Então, estudamos no primeiro capítulo desse bimestre que para se haver formação de tremores, é necessário estar no limite de placas. E o Brasil está no centro. Então, nós estamos numa área tectonicamente estável. Os pequenos terremotos ou tremores que se há aqui são de baixa magnitude e nem são fruto de choque de placas. O maior deles foi registrado em 1955, em Mato Grosso, e a magnitude foi de 6,2 na escala Richter. Eu trouxe aqui o trecho dessa notícia que data de 2015, no caso dizia que era 60 anos, do maior tremor, mas já que estamos 5 anos à frente, 65 anos desse maior tremor. Eu queria que vocês dessem uma olhadinha nessa matéria, que ela explica a origem desse tremor, bem como eu trouxe também um link como sugestão para quem quiser matar a curiosidade, mas não foi, os tremores que acontecem no nosso país não são fruto de choque de placas. Até pode acontecer um tremor aqui na Cordilheira dos Andes e respingar, digamos assim, ser sentido no interior do nosso país, mas geralmente eles são fruto da reacomodação de rochas e não de choque de placas. Há ainda aqueles tremores que são frutos de atividade humana, como, por exemplo, construção de barragens, mineração, explosões nucleares também podem causar, mas que fique bem claro, aqui no Brasil os tremores não são fruto de choque de placas, mas de reacomodação de rochas, ok? Ou ainda, quando um forte tremor pode acometer a Cordilheira dos Andes e esse leve tremor forte lá na cordilheira, mas até chegar aqui ele já vem de uma intensidade bem mais leve. Então, por hoje é só. Concluímos mais um capítulo, espero que com êxito, Selecionei para você fixar os conhecimentos dessa aula e se divertir um pouquinho, algumas questões e páginas, tanto da nossa apostila quanto do nosso caderno de atividades. Fiquem bem, fiquem com Deus, fiquem em paz, bem com a família de vocês. Não cesse a nossa rotina de estudos para quando voltarmos. Espero que breve você esteja com todo o gosto de gás. Qualquer dúvida, estou à disposição. E um cheiro no coração de vocês. Até nossa próxima aula.